Olá, conectados, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre qual a diferença entre a Bíblia católica e a evangélica. Então solta a vinheta aí que daqui a pouco a gente volta. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Stuart e você está no meu canal Conectados com Cristo. E desde já, querido, quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, que você possa curtir o nosso conteúdo e você possa compartilhar entre os seus familiares e amigos. Nos ajude a levar o Evangelho a cumprir o ídolo de Jesus. Amém? Então, vamos aqui na palavra de Deus que está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, que diz assim, 2 Pedro, aliás: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a Bíblia é o próprio Deus falando conosco. Homens comuns foram usados para escrever a palavra de Deus, mas o próprio Espírito Santo falava no ouvido deles aquilo que Deus desejasse que o Espírito Santo falasse. Então, eles escreveram a Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos saber aqui qual a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica. A principal diferença entre a Bíblia católica e a evangélica é que na Bíblia católica tem mais 6 livros. Na nossa, não tem esses livros porque são chamados de livros apócrifos, né? E esses livros, eles foram introduzidos na Bíblia católica a partir do Concílio de Trento, né? Eles fizeram um concílio, uma ordem papal. Em 1546 houve uma discussão para colocar esses 6 livros na Bíblia católica. Então houve muita discussão e eles decidiram colocar esses livros na Bíblia católica. Então há um espaço de tempo aí entre, se nós considerarmos, o século I até o nascimento da igreja, de mais ou menos 1500 anos, em que esses livros não estavam na Bíblia. Então, eles foram colocados por causa do Concílio de Trento, que colocou esses livros, esses 6 livros que são considerados livros apócrifos, livros não inspirados pelo Espírito Santo, né? E eles são livros que são livros históricos, né? Primeiramente, nós podemos falar de Macabeus, 1º e 2º Macabeus, que conta a história, da revolta dos Macabeus contra Antíoco Epifânio, que era um dos generais de Alexandre, que entrou em Jerusalém e ele matou um porco dentro do templo, e colocou uma estátua de Zeus lá dentro do templo, gerando uma revolta dos Macabeus, que venceram Antíoco Epifânio e colocaram ele para correr. Então, o livro de Macabeus é um livro histórico, ele é considerado um livro histórico, mas ele não é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Então, por isso que na Bíblia evangélica não está ele. A Bíblia evangélica segue a Bíblia hebraica, A Bíblia hebraica não tem esses livros e nós temos a Bíblia hebraica, só vai o Velho Testamento, E a nossa tem o Velho Testamento e o Novo Testamento, que são um total de 66 livros, 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Então, o porquê que nós não aceitamos esses livros na Bíblia evangélica? Primeira coisa é que eles têm falsos ensinos, tem até o uso de magia, perdão de pecados através de compra por dinheiro, indulgências, oferta para pagar pecados dos mortos e feitiçaria. Então Deus condena tudo isso. Então, se Deus condena tudo isso, como que pode estar dentro de um livro que diz que é inspirado pelo Espírito Santo? E a Bíblia também tem uma coisa interessante, irmãos, que ela foi escrita num período de 1600 anos por várias pessoas diferentes, reis, músicos, fazendeiros, profetas, e todos eles não há nenhuma contradição entre eles. Pessoas de cargos diferentes,
de classes sociais diferentes, pessoas que tinham empregos diferentes, e todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo e não há nenhuma contradição entre eles. Então, a principal coisa que é diferente da Bíblia Evangélica e Bíblia Católica são esses livros apócrifos. O restante é tudo igual, né? Somente algumas tradições têm algumas palavras diferentes, mas no mais são todas as coisas iguais, né? Toda a Bíblia, toda ela é inspirada pelo Espírito Santo. Amém? Então, e outra coisa que eu quero colocar aqui também, às vezes você encontra com pessoas que falam assim, como que eu vou acreditar que a Bíblia ela é verdadeira? O escriba, para ele escrever um texto bíblico, ele tinha que ter mais de 20 anos de profissão. E ele escrevia enumerando as letras. Então ele escrevia uma letra e colocava um número, colocava o segundo número. E quando ele terminava aquele contexto que ele estava escrevendo, as letras, o número de letras tinha que bater com tudo aquilo que ele tinha escrevido. Se não batesse, então ele pegava aquele pergaminho e jogava no fogo. Então nós entendemos que isso traz que a Bíblia antiga é a mesma hoje, é a mesma, e nós temos certeza disso. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, a Bíblia evangélica ela é inspirada por Deus, foi o Espírito Santo que nos deu ela. Amém? Então, a principal diferença entre a Bíblia evangélica e a Bíblia católica são que a Bíblia católica tem mais 6 livros que são chamados de livros apócrifos, ok? Então, se você gostou desse vídeo, que você possa se inscrever, que você possa curtir o nosso conteúdo, compartilhar para os seus amigos e familiares e que você, meu querido, receba o abraço do nosso canal Conectados com Cristo e até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.